investigação nasce de uma apuração dos Estados Unidos em cima do assassinato do Jovenel Moïse, presidente do Haiti. Os americanos vão lá tentar descobrir quem matou o Moïse, Camarote, e descobrem várias empresas de segurança, algumas delas ligadas a mercenários, que contratam mercenários. E aí os americanos pegam uma dessas empresas, vão mais a fundo e descobrem isso. Descobrem um contrato milionário de 40 milhões de reais com o governo brasileiro para comprar colete à prova de bala para a intervenção federal no Rio de Janeiro. É aí que surge, nesse escândalo, o general da reserva Walter Braga Neto. E não só ele, Camarote. Quando você conversa com quem está na investigação, é um espanto geral. Porque eles falam, como é que pode um general da reserva como Braga Neto, que comandava a intervenção federal, não ter visto nada disso? Os auxiliares deles, quem cuidava das áreas mais importantes da intervenção, quem cuidava de suprimento, de logística, de compra, toda essa gente hoje é alvo da investigação, Camarote. A maioria, coronéis da reserva e um general aí de Brasília, alvos de busca e apreensão hoje. Por quê? Porque na investigação que a Polícia Federal faz, descobrem, nas trocas de mensagens, e-mail, celular dos alvos e tal, uma série de conluios para conseguir desviar dinheiro público na compra desses coletes. É lobby, é tráfico de influência e suspeita de corrupção. E agora, Camarote, você que tem um trânsito tão bom aí dentro das Forças Armadas, o que é que o Exército está falando em relação a tudo isso? Vamos lá, duas questões importantes. Primeiro, em relação à cúpula militar, tá? A cúpula militar, primeiro, é importante lembrar, Braga Neto era general da ativa, depois ele passou a chefiar o Estado-Maior do Exército, depois foi para a Casa Civil, isso quando ele larga a intervenção. Ele passa a chefiar o Estado-Maior do Exército, depois vai para a Casa Civil, depois vai para o Ministério da Defesa. E mesmo ele já no governo Bolsonaro, ele continua mantendo contato com esses lobistas. Então, essa questão causa eu diria, um desconforto enorme para a cúpula militar. Porque o Braga Neto, ele era talvez um dos nomes mais importantes, não só na ativa, quando ele foi para a reserva também, com muita influência ainda na área militar, até porque ele era Casa Civil, depois Ministério da Defesa. A avaliação é o seguinte, tudo bem, isso é uma questão anterior ao mandato do Bolsonaro, mas a avaliação é que vai ter um pente fino em relação a várias ações de militares na gestão Bolsonaro. Já está acontecendo isso, um pente fino que será feito pela Polícia Federal, e aí a torcida para que isso seja rápido, para o que a gente já falou aqui em algum momento, separar o joio do trigo. Estava falando com alto integrante da cúpula militar, perguntando, vem cá, mas o que é que está acontecendo que vem por aí? Que vem por aí só a Polícia Federal sabe, mas é bom aprofundar logo para pegar justamente esses personagens e separar o joio do trigo. Então, isso daí já é um reflexo do que está acontecendo. É verdade que a intervenção militar aconteceu na gestão Michel Temer. Isso não seria da gestão Bolsonaro. Mas o Braga Neto, ele traz isso quando ele continua mantendo esse contato próximo com esses lobistas que estão por trás dessa compra superfaturada na ordem de 40 milhões de reais na compra de colete, mais de 9 mil coletes. Então, é importante essa investigação, até para, se precisar, olha, tem problema com Braga Neto, a investigação vai dizer, mas tem problema, era o Braga Neto. Até porque a intervenção foi, como o Gabeira estava colocando, foi uma espécie de vitrine, algo que era considerado bem-sucedido. Eu estava conversando com integrantes do Tribunal de Contas da União, inclusive técnicos, e eles falam, é super incomum isso, porque no momento final da intervenção militar, aí você pega e faz uma compra sem licitação, uma compra nesse valor de 40 milhões, e todas as advertências foram feitas.
Não é para fazer, não justifica fazer uma compra sem licitação. Então, isso também causa estranhamento, causou, tanto que tem essa posição do Tribunal de Contas da União, porque o que justificava você fazer uma compra emergencial nesse valor, que dá um sobrepreço ali de 4.600.000 reais. Então, a situação do Braga Neto, de fato, na força que tinha ainda algum prestígio, lógico que ele tinha politizado, ele ficou ali, ele foi daquele grupo do Exército que acabou sendo cooptado politicamente na avaliação dos próprios colegas. Cooptado politicamente pelo então presidente Jair Bolsonaro, a tal ponto que ele foi candidato a vice do Bolsonaro. Então, esse entrou na política mesmo, esse foi tragado ali pelo projeto Bolsonaro. Agora, o Braga Neto, ele entra também numa linha de tiro de investigação da Polícia Federal. Causa desconforto? Causa enorme desconforto para a força. Causa desconforto para os militares? Causa um enorme desconforto. Agora, na avaliação da cúpula do Exército, é melhor que se faça isso e que se tenha logo esse pente fino para justamente separar a imagem da instituição de quem se contaminou politicamente ou, pior, na avaliação da força, quem se contaminou com algum tipo de esquema. É uma investigação, agora, é uma investigação que pode ser aprofundada e existe sim um clima de um olhar da cúpula militar em relação a isso. É gravíssimo, né, Camarote? O Braga Neto é investigado por participação numa organização criminosa, né? Então, pela apuração da Polícia Federal, essa cúpula da intervenção militar no Rio de Janeiro foi cooptada por um grupo de lobistas, por empresas criminosas, para entrar em conluio na compra desses coletes à prova de bala. 40 milhões de reais em colete à prova de bala com sobrepreço. E aí você tem um general da reserva aí em Brasília, que ele é citado por esse grupo criminoso como tendo sido contratado para atuar como lobista. E ele fazia parte da cúpula da intervenção militar no Rio em 2018. E vocês... Então, exatamente. Ele era o próprio interventor. E você sabe que a Polícia Federal tem muita interlocução com as Forças Armadas. Então tem uma apuração importante que nessas conversas de bastidor, a Polícia Federal deixa muito claro para o Exército, olha, isso não é perseguição ao Braga Neto, não tem nada a ver essa coisa de questão política. Isso a gente está individualizando conduta, não é contra a instituição. Nós recebemos de fora do Brasil uma comunicação de crime, nós fomos investigar, na nossa avaliação, Polícia Federal, segundo essas fontes, tem muito indício de que, de fato, tem muita coisa errada e crimes foram cometidos e a gente pega em cheio na investigação esses militares com suspeita que recai também em cima do Braga Neto. Ou seja, tem muita coisa séria e agora vai se aprofundar com essas buscas e apreensões de hoje e com a quebra do sigilo telemático do próprio general Walter Braga Neto. Bom, vou pedir...